Então vamos lá na questão do coronavírus. O coronavírus, ele afetou globalmente, né, todas as economias do mundo, né? O que me faz acreditar que a China e a Rússia têm alguma coisa a ver com isso e a Coreia do Norte? A questão é a seguinte, irmão. A questão é a seguinte. Nessa questão da Rússia agora invadindo a Ucrânia, né, esse país e os países aliados a eles vão sofrer sanções econômicas. Então, uma maneira de você enfraquecer isso é você recalcular isso. A China, isso é uma opinião, tá, gente? A China, ela é desenvolvedora de vacina. Então, ela sabe, se você coloca o vírus, que você tem um controle disso e você ainda consegue lucrar com isso, é muito interessante, porque você tem muita gente idosa na China, você tem uma quantidade de pessoas muito grande na China. Essas pessoas sendo dizimadas, né, pelo vírus, você faz o quê? Você diminui a carga tributária de um país, né, a carga de problemas que você vai ter, principalmente com os idosos, porque a China é um país que escraviza realmente as pessoas no trabalho, precisa de pessoas saudáveis para trabalhar. Então ela precisa reduzir sua população para sofrer um embargo econômico, senão vai passar fome, né? Senão vai a economia se fechando. E ela tem muitos laços com outros países, laços de comércio, coisas bilaterais muito grande e de muito difícil das pessoas se desapegarem rápido. Então é tudo calculado, quanto tempo esses embargos vão durar, né? Baseado talvez nos embargos que a Rússia sofreu nas outras questões. A Rússia herdou todas as ogivas nucleares da União Soviética, né? Ela é um país que tem, uma nação que tem um forte poderio de ogivas muito maior do que os Estados Unidos, tá? Então, ali você tem, né, eu quero aplicar essa questão. Você tem duas questões. Você tem a questão, é, eu percebi que a Rússia esperou dessa vez, né? Que da outra vez eles invadiram, mesmo com os jogos lá da China, esperaram os jogos de inverno da China acabar e fizeram a invasão, tá? Para não ficar feio ali para o seu aliado. Então o que acontece, galera? A China precisa de ter Taiwan, precisa de ter a zona do silício, retomar isso, porque é de grande valor, né? E para isso, irmão, ela já está sofrendo sanções, já vai sofrer sanções por conta da Rússia. Então, né, como diz o ditado, quem é um peido para quem já está cagado. Vai acontecer, talvez, essa questão de invadir Taiwan, porque já está havendo uma separação e não estão se isolando do resto do mundo, estão se isolando, eles se estruturaram para isso. E esses recursos captados com a venda dessa vacina são recursos muito grandes, né? E com certeza eles já devem ter se estruturado militarmente também, economicamente, para poder eles dividir isso, né? E vai ter muita gente traindo e se aliando a eles, depois vão se arrepender feio, né? Que vão sofrer embargos e tal. O que é o Brasil nisso tudo aí? O Brasil é uma fagulha, né? Não chega nem, não faz parte da OTAN, né? É mais ligado ao continente americano, porque estamos no continente americano, né? Eu não sei o Bolsonaro deu na telha de ir lá falar com o Putin questões comerciais, porque não tem como. Imagina, a Rússia e o Brasil, né, que tem, fazendo comércio no momento em que está todo mundo fazendo embargo. Daqui a pouco os americanos vão querer invadir o Brasil, irmão. Daqui a pouco vai acontecer o que a Rússia está fazendo lá com eles, vai acontecer dos Estados Unidos fazer com a gente, né? Só uma brincadeira, mas imagina, você tem a OTAN, aí você vem o Brasil se aliando à Rússia e cria-se uma suposição, uma OTAN russa, e implanta isso no Brasil dentro do continente americano. É ridículo, vai ser como aconteceu aí com a Ucrânia, tá? Então, argumentos de guerra tem um montão. Não, que tem nazista, tem isso, tem aquilo. O Putin não vai entrar numa guerra porque quer proteger a nação de ninguém, quer proteger ninguém, não. Quer proteger ninguém que está sofrendo injustiça, não. O cara não vai colocar em risco todos os embargos econômicos, que ele não sabe quanto tempo vai durar, para proteger ninguém, não. Isso é argumentos que as pessoas tentam se apegar, tá? Isso não funciona dessa forma. Tem muita coisa em jogo. Questões sociais, eles não têm essa preocupação. Se eles tivessem, eles não estavam preocupados com a vida dos soldados que vão morrer, né?
E fora a injustiça, né? Você tem um país 2 vezes maior que o Brasil invadir um país do tamanho de Minas Gerais. E os Estados Unidos fica como vilão dessa história, vilão. Ele é vilão em muitas guerras, muitas questões, tá? Só que se põe no lugar dos Estados Unidos, uma nação que está vendo as outras potências criando estratégia, enriquecendo urânio, enriquecendo plutônio, crescendo militarmente, país onde não há direitos, como Coreia do Norte, China, direitos assim da população, né? Então, os Estados Unidos, com todos os seus erros, ainda você tem direitos humanos funcionando dentro desses países aliados, né? Inglaterra, né? Você tem direitos humanos dentro dessas nações. O problema é que se você é o poder máximo disso daqui, você precisa crescer também. Só que você tropeça em muitas questões deixadas por outros, os seus ancestrais presidenciais. Você tem muitas questões ali que você precisa pensar, né? A questão lá do Afeganistão, as forças de paz, quer dizer, uma coisa que já passou, que poderia já retomar, que ia dar trabalho, que deu toda aquela questão ali, ficou um pouco feio e tal, mas eles retiraram as tropas, porque é um momento propício. Chegou um momento em que eles têm um motivo. A Covid mexeu com a economia e tal, a gente não pode mais manter aquilo ali. É uma justificativa. Tirou-se os soldados que estavam vivendo muito tempo ali, protegendo aquela nação e tal. E o erro deles foi não tirar os aliados, as pessoas que ajudaram eles lá, totalmente não tirar esses aliados que ficaram para morrer como traidores e tal. E a guerra é feia, é assim, é suja, é preço de sangue. Então pessoas que fizeram parte, né? Amanhã depois se acontece uma coisa dessa, não se confia mais nos Estados Unidos. Ninguém confia mais em fazer parte desse tipo de coisa, tá? Ah, nós temos ali soldados que se recusavam a lutar. Por quê? Porque ninguém acreditava no Ocidente, cara. Ninguém acredita. Muitos passaram pro lado de lá, no Afeganistão. Muitos passaram pro lado do mal, porque já estava vendo injustiça acontecendo ali, tá? Aí só Deus sabe o que acontecia ali. E por outro lado, soldados que perderam sua vida aqui, ficaram a vida toda lá, né, por conta da missão, tá? Eu abandonava logo, irmão. Não tem missão melhor, não tem guerra melhor que a sua família, né? Então eu abandonava e saía fora daquilo. Então, gente, sua liberdade é um preço é uma coisa muito melhor do que qualquer dinheiro, ou poder, ou status que você possa alcançar, tá? Então você tem aqui uma responsabilidade como nação superior, desenvolvida. E você sabe, com a sua inteligência do seu país, a inteligência do seu país, sabe as táticas, sabe as estratégias, tanto que o Biden falou estava acontecendo de fato. Porque os caras estão vendo tudo via satélite. Eles estão vendo como é que funciona a estratégia de guerra, eles estão se baseando em outras estratégias, só que o Putin tenta fazer de forma diferente, para fazer que vocês achando que eu ia fazer de um jeito, fiz de outro e tal, mas estavam vendo todo aquele discurso mentiroso do Putin. Isso é ridículo, que o cara se posiciona na frente de uma nação, ele não vai falar a verdade, irmão. Se ele está mal intencionado, ele vai maquiar, ele vai segurar, ele vai segurar de forma maquiavélica a dúvida, ele vai suspender a dúvida no ar, né? Isso é guerra. Se você é capaz de matar, você é capaz de mentir muito melhor, com muito mais vigor. E foi o que aconteceu. Na imprensa ele falava uma coisa, na realidade acontecia outra, tá? Não pense que o mundo é desse jeito, irmão. As pessoas são cretinas desse jeito. A gente aprende muito, tá? As pessoas são cretinas desse jeito. Elas não estão interessadas, não estão preocupadas com os soldados que vão morrer. Elas não têm essa preocupação que a gente tem. Que a gente que tem algum coração pulsando no nosso peito, eles não têm essa preocupação, tá? Pessoas ruins são ruins de caráter, tem tudo ruim, irmão. É tudo ruim. Até o sangue deve ser endiabrado. Então, irmão, a questão é a seguinte: vai estourar uma terceira guerra mundial se a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Eu diria que não estourar a terceira guerra mundial, não. Mas eu duvido que o Putin ia se meter, irmão. Eu duvido. Pode ter mais ogiva nuclear, tá? Porque o poderio militar é avassalador.
Porque se juntar todos os países de Israel, tá? Se você juntar todos os países de cá com os aliados de lá, você tem um equilíbrio em ogiva nuclear, tá? Você tem um equilíbrio entre eles. E aí vai ficar o poderio de terra, de ar, aí você vai ver. Todos os países de cá, França, Inglaterra, Estados Unidos, contra Rússia, Coreia do Norte, China, isso aí sabe lá mais quem, países pequenos, tá? Então ali tudo se encaminha para se dividir, né? Todo o sistema global, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer, cara. Para mim, eles vão invadir a Ucrânia, vão tomar a Ucrânia, vão sofrer os embargos e que esses embargos durem perpetuamente, mas não vão durar. Não vão durar. O problema do mundo é a canalice. É a canalice, é o dinheiro, cara. Tá? Daqui a pouco você vai ver países aliados traindo, fazendo comércio. Não, que a soberania do país é mais importante. Irmão, nesse momento, que se dane a tua soberania. Esse momento de se alinhar com aquilo que está acontecendo em realidade. Se países que não respeitam os seus concidadãos não dão direito à liberdade de expressão, não dão direito... Não, é país que oprime as pessoas. Se esses países crescerem mais, eles vão oprimir o mundo. Essa é a preocupação global. Fora tirando valores, né? O vírus veio, acabou com o país, com vários países. O nosso país está desenvolvendo vacinas. E a África? Vai lá ver a vacinação lá. Vai lá ver a vacinação em alguns países que não chegou a 10%, 20% da população. E os outros países estão mandando vacina para lá? Estão preocupados? Tá? Outra questão, vacinação no país. Estão morrendo 800 pessoas por dia, 1.000 pessoas por dia. E as pessoas estão aí andando sem máscara, como se nada estivesse acontecendo. Dessas pessoas que estão morrendo, quantas estavam vacinadas? Quantas tinham dose de reforço? Quantos tinham alguma doença e não sabia? Quantos não aguentaria? Mesmo com vacina, com tudo, não aguentaria aquilo ali. Estamos brincando. Então, não há amor. Não, o amor ao próximo não existe. Você sabe que no Japão o cara usa máscara só para não passar o resfriado para o outro. Além do pólen das árvores também, mas tem gente por modismo, mas tem gente que usa só para não passar a doença para o outro. Tá? Quando está resfriado, usa máscara, se preocupando com o seu semelhante. Tá? E olha que um resfriado nem vai matar o outro. Né? Mas imagina a Covid. Nós não tivemos nada consistente aqui. O povo quer ter carnaval. O estádio de futebol cheio de gente. É verdade. O povo quer ter carnaval. O povo quer. Mas por que o povo não quer a vacina? Por que o povo não avança nas filas e vai tomar aquilo que foi desenvolvido com muito custo? Doses de reforço. Para com essa palhaçada de idealismo. Eu falo o seguinte, o prefeito quer passar por cima da tua casa fazer uma ponte, ele vai fazer, irmão. Ele vai comprar a tua casa a preço de banana e vai passar a ponte ali pelo bem do coletivo. Mas obrigar as pessoas a tomar vacina não pode. Tá bom, não obrigue as pessoas a tomar vacina agora. Os estabelecimentos estão obrigados a apresentar a vacina de reforço. O quadro completo de vacina. Porque o seu direito não pode ser o meu. Se eu estou dentro do estabelecimento e estou vacinado, e com meus filhos, com meus parentes idosos e tal, eu não quero que chegue alguém com o vírus lá. Então você tem o direito de não ter a tua vacina? Não tem, dentro da sua casa. Ou circulando pela rua. Agora, dentro do estabelecimento, funciona a lei coletiva. É isso que tinha que ser feito, irmão. É isso que tinha que ser feito. Mas você vê um país totalmente desequilibrado. Os ônibus tudo lotado. A possibilidade de você usando máscara, se uma pessoa com o vírus estiver sem máscara, ela tem 70% de chance de se acertar com o vírus. Você usando máscara, tá? De titânio, de adamantio. E o cara sem máscara com o vírus, ele tem 70% de chance, irmão. Agora, se ele tiver de máscara e você sem, eu acho que é 1,5%. Um negócio assim. E se os dois estiverem de máscara, 0,5%. Mas, cara, diminui muito a chance. Ele de máscara com o vírus, você sem, diminui avassaladoramente.
tá? Então, se você está num ônibus, tem trocentas pessoas dentro do ônibus, alguém ali tem o vírus, 70% de chance de contaminar as pessoas. Por isso que não vai dar certo, irmão. Por isso que não dá certo. Ou todo mundo usa a poltroca da máscara, ou não adianta, tá? Agora, eu vou usar minha máscara, independente de qualquer coisa. Não sei se estou com vírus, não sei se eu tenho, eu vou usar a minha como um patriota, eu vou usar, tá? Eu vou usar minha máscara, independente, tá todo mundo sem, problema é deles, eu vou fazer o meu papel. A questão é, nem sempre a gente lembra da máscara, tá? Mas a questão é que poderíamos ter melhorado isso com a vacinação. Você chega ali, vacinação de reforço, cara. Pô, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Tinha que ser 3 milhões por dia, 5 milhões por dia, pra gente acabar logo com isso, gente. Ou vocês querem viver isso aí até quando? Não vai ter mais auxílio emergencial pra vocês não, meu povo. Tá? Tem gente que fala assim, tá todo mundo bem, recebeu auxílio emergencial, como se fosse matar a fome da população, auxílio emergencial de bosta. Como se fosse resolver o problema da população. Eu quero ver se esse povo que reclama que iria conseguir viver com aquele dinheirinho que foi dado, né? As pessoas acham que esse dinheiro foi devolvido, irmão. Esse dinheiro é dinheiro de impostos, ninguém tá dando nada a ninguém, não. Ah, o cara pegou o dinheiro para comprar droga. O problema é dele, irmão. Ele, quando compra o produto do Guanabara, tem encargos ali em cima. Quando você compra gasolina para sua moto, tem encargos ali. Então ele já paga impostos. Aquele dinheiro tá voltando para ele. Se ele vai comer maconha, se ele vai comer, se ele vai... Não vou nem falar aqui o que eu ia dizer, mas... que se dane. É direito. Tem gente que quer cercear o direito do outro, irmão. Igual um tempo atrás aí... tem um cara na cadeia, o cara mata, o cara vai pra cadeia, recebe dinheiro. Vai lá ver se todo mundo recebe. Quem recebe é a família do cara que trabalhava de carteira assinada, porque é um benefício previdenciário e tem um teto. Mas aí espalharam um monte de fake news e fica um monte de abestado que até hoje acredita naquilo. É outra guerra que nós estamos sofrendo. Fake news. Tem que criminalizar isso. Notícia mentirosa, com o intuito... Isso muda governos, com o intuito maligno, tá? Mentindo na cara dura. Eu acho que vocês que se aliam a pessoas dessa laia, dessa gentalha, que mente, que chega aqui com um discurso bonito e mente, eu acho que vocês são piores do que eles. São piores porque o cara é mentiroso, vocês apoiam, porque é o nosso mito, é o nosso... Gente... O outro é ladrão, vai pra cadeia. O outro é mentiroso, abandona ele. Vamos procurar gente sincera. Existe pessoas sinceras. Olha o Ciro aí, olha o exemplo do Ciro agora. Teve sigilo bancário, tudo destituído. Ele, como professor de direito constitucional, ele poderia entrar na justiça e dizer: não quero, não faço questão. Pode mostrar tudo, como ele sempre disse. Isso pra mim é um mito. Até por enquanto nunca me decepcionou. Podia começar a mentir na cara dura, igual o Bolsonaro faz, irmão, pelo amor de Deus, eu não quero ser como você. Mas essas pessoas que apoiam são da mesma laia, entende? São da mesma laia. Se você não é, você não vai apoiar uma coisa dessa, infelizmente.